Amados irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos felizes porque podemos continuar juntos todo o estudo do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 13. E quando olhamos para o capítulo 13, você tem exatamente a seguinte estrutura. Do versículo 1 até o versículo 9, a descrição de uma primeira besta, chamada Anticristo. Do versículo 10 em diante, principalmente versículo 11, em diante, você tem exatamente a descrição da segunda besta, que é o falso profeta. Hoje nós vamos nos dedicar à primeira destas duas bestas e que o Senhor nos abençoe. Agradeço a Deus pela felicidade que temos de estar juntos. Agradeço a direção da igreja e a amada pastora Loide pela condução maravilhosa da obra de Deus, principalmente num momento tão pesado como esse que estamos passando. E agradeço a querida audiência que você nos dá, meu amado irmão, todos os dias. Vamos então, juntos, para o texto de Apocalipse, capítulo 13, o que trata, em primeiro lugar, do Anticristo. Muito bem. Se você parar e pensar, no final do capítulo 10 foi dito a João que ele comesse um livro pequeno, livrinho, e que profetizasse sobre muitos povos, muitas nações, línguas e reis. Já no capítulo 11, João escreve sobre a reconstrução do templo, que existirá durante o período da tribulação, sobre as duas testemunhas e sobre o impacto que essas duas testemunhas terão no final do mundo. No capítulo 12, ele descreve que Satanás seria expulso do céu e como isto afetará Israel, como simplesmente Israel é objeto de grande e absoluta perseguição. E aqui no capítulo 13, João falará sobre as duas grandes personagens malignas do período da tribulação: o Anticristo e o falso profeta. O Anticristo, um homem que simplesmente será a maior influência política neste momento. Cremos que um líder de natureza mundial. E o falso profeta, um homem que terá simplesmente a maior influência religiosa nesse momento. Esses dois ditadores, guarde isso, esses dois ditadores, eles serão muito fortes no fim dos tempos. Eles terão a capacidade de brincar com a relação igreja e Estado, porque unem de tal maneira a igreja e o Estado que os resultados são desastrosos, absolutamente desastrosos. Muito bem, vamos então à primeira das bestas, e Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha, olha que coisa estranha, 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Muito bem, pensando nesses dois versículos, se você raciocinar comigo, primeiro grande detalhe aqui é o dragão.
Não se esqueça que desde o capítulo passado nós já sabemos que o dragão é Satanás e que ele fica ali à margem, escondidinho, mas é ele o grande personagem aqui da grande tribulação. Esta besta que simplesmente surge, como dizem aqui, obviamente, surge do mar. Mar significa povos, tribos, nações, né? Essa besta que surge do mar, no meio dos povos, das tribos, das nações, ela tem um poder muito grande, muito grande, muito grande, porque à luz do versículo 7, disse dela exatamente assim: e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Ou seja, a segunda parte do versículo 7 demonstra o extremo poderio que este ser vai ter. Sim, aqui estamos falando do anticristo. É exatamente isso, meu irmão. E ele vai ser a figura política de maior relevância durante a grande tribulação. A Bíblia diz de forma clara: foi dado a ele o poder, ele nem toma. Ele é um grande ditador, mas ele tem capacidade de falar, capacidade de se pronunciar, ele tem uma capacidade muito, muito grande de articular politicamente, mas não se iluda. No momento dele mostrar as suas unhas, ele vai mostrar sim. E em razão da sua capacidade intelectual elevada, do seu poder de vernáculo, do seu poder de convencimento, do seu poder de fala, de sua oratória, simplesmente dão a ele o poder sobre toda a tribo, toda a língua e toda a nação. Isso para designar um simples ser de capacidade extraordinária, um grande líder. Eu, quando paro e penso sobre isso, eu vejo que aqui o anticristo, ele, ao subir do mar, e mar no Apocalipse sempre tem esse contexto de povos, de tribos, de nação, ele, ao subir do mar, ele simplesmente vem de uma sociedade que já está absolutamente pré-ordenada, pré-determinada, preparada para que ele chegue, ele se destaque e ele governe. Peraí, pastor, está querendo dizer que existe alguém que está preparando tudo para a chegada do anticristo? Meu amado irmão, você imagina o que é então o espírito do anticristo? Sim, os apóstolos, de forma muito clara, diziam: olha, o espírito do anticristo já está agindo. E o que é o espírito do anticristo, senão um conjunto coordenado, engendrado, muito bem sistematizado de pensamentos, doutrinas, entendimentos, para que simplesmente o mundo vá se amoldando a tudo que o anticristo quer e deseja e será, para que quando ele surja, ele não tenha grandes dificuldades de ter todo o poder, como diz o versículo 7, parte B, sobre toda a tribo, língua e nação. É interessante que a gente, quando olha hoje para todas as coisas, a gente tem a impressão de que está tudo fora do controle, né? Está tudo fora do controle, porque pecado já começou a deixar de ser pecado, erro começou a ser chamado de algo certo, o certo é o errado. A gente acha absolutamente estranho. Nós que temos valores, quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos,
nós vemos assim, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Mas, meu irmão, isso é só cumprimento do que os apóstolos já nos tinham afirmado. Os apóstolos já tinham dito que o espírito do anticristo, ele age. O espírito do anticristo, ele já está absolutamente solto, trabalhando no coração de homens que não têm a Cristo, para que esses homens desenvolvam doutrinas, eles desenvolvam pensamentos, raciocínios, paradigmas, ok? Completamente contrários a Cristo. Por isso, esse homem que vem do mar, dos povos, das nações, né, ele não vai encontrar dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma, para chegar e reinar. Daí porque a maioria dos intérpretes acredita que o anticristo não é uma organização. Então, ninguém pense que, ai meu Deus do céu, quem é o anticristo? É uma organização, é uma empresa que vai dominar o mundo inteiro? Não, 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 não. Tá? Daí porque a maioria também dos intérpretes acredita piamente que o anticristo não é um sistema político. E também o anticristo não é uma figura mitológica. Não, ao contrário. Ele é um homem, ele é um homem, ele tem cabeça, tronco e membros como todo homem, e a ele vai ser dado o poder sobre toda a tribo, língua e nação, mas sem dó. E ele surge ali do mar, ele surge do meio das nações. Acho muito interessante que aqui se diz de forma muito clara que ele sobe da areia do mar, sobe da areia do mar, não, ele sobe do mar, ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, e obviamente para ninguém se encantar com ele, em suas cabeças o nome de blasfêmia. Blasfêmia é tudo aquilo que vem contra Cristo, daí anticristo. Então, esta besta, ou seja, o anticristo, que sobe do mar, né? E é um mar completamente preparado para ele. É uma sociedade cheia de maldade, cheia de promiscuidade, cheia de baixarias, cheia de vida completamente longe de Deus. Simplesmente ele, parte desta figura terrível aqui, ela significa o quê? Ela significa o quê? Aqui é só a cabeça dele. A cabeça dele tinha... não era uma única cabeça. Você tente imaginar agora, são 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, os 10 chifres distribuídos pelas 7 cabeças. E, obviamente, diademas na cabeça. Agora, o corpo dele está aqui no versículo 2. Era semelhante ao leopardo, seus pés como urso, a boca como um leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e um grande poderio. Mas, pastor, meu Deus do céu, que é isso? Ele vai ser esse ser aqui? Você não acabou de dizer que ele era um homem? Sim, meu irmão, eu acabei de dizer que ele é um homem. Ele é um homem em razão de toda a descrição que vem do versículo 3 em diante, tá? Olha que interessante. Quando você pega, o versículo 4 diz que o poder dele foi dado por quem? Pelo diabo. Então ele é alguém profundamente tomado e dominado pelo próprio Satanás, né? E simplesmente ele tem tanto poder e é tão fantástico esse homem que todo mundo, segundo o versículo 4, diz
Quem é semelhante a ele? Ele é alguém que tem atração, ele é alguém que tem muita, mas muita atração. E ele é alguém que brilha, né? Quem é alguém semelhante a ele? Quem poderá batalhar contra ela, contra a própria besta? Ou seja, ele tem um poderio muito grande, um poder intelectual muito grande, um poder pessoal muito grande, um poder de convencimento muito grande. Tanto é que o versículo 5 diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Veja que ele não é qualquer um, tá? Ele é um homem que tem uma capacidade de argumentação, uma capacidade retórica muito grande, porque ele profere grandes coisas. Ele profere grandes discursos, ele consegue convencer de forma muito forte, inteligente, racional toda uma humanidade. Mas não se equivoque, veja que ele não profere só grandes coisas, ele profere também blasfêmias. E na medida que ele profere blasfêmias, ou seja, na medida em que simplesmente ele vai contra Deus, daí blasfêmia, ele se amolda perfeitamente a um sistema maravilhoso de um mundo que o vai receber. E ele é essa figura que ele simplesmente tem do lado dele todo o sistema preparado pelo espírito do anticristo que vem antes dele. E então, se as duas testemunhas que testemunham e causam terror ao mundo inteiro, porque vai contra tudo de errado que o mundo vai falar, tanto é que quando as duas testemunhas morrem, todo mundo troca presentes, o anticristo é muito bem recebido porque a boca dele só fala blasfêmias. É contra Deus, é contra Cristo, é contra a Bíblia, é contra a palavra, é a favor de tudo que há errado na sociedade. Veja que a sociedade aqui não é brincadeira, não. A sociedade aqui, a cidade santa de Jerusalém, ela é chamada nessa época de Sodoma e Gomorra, você está entendendo? E olha que interessante, ele tem poder para agir durante a grande tribulação. E quando ele abre a boca, ele fala tudo o que a população quer ouvir nessa época. Porque o versículo 6 diz, olha, com sua boca ele profere blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o nome de Deus e contra o tabernáculo e quem habita no céu. Mas é óbvio, né? E ele é, na verdade, uma extensão do diabo, o anticristo. E o diabo foi expulso dos céus nesse momento. Tá? Ele perde, ao que a gente vê, ele perde acesso até ao encontro com o Altíssimo, que ele tinha acesso, agora já não tem mais. Já não tem mais. E o que é interessante é que lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são os santos aqui? O remanescente fiel de Israel e aqueles que simplesmente não subiram com a igreja, ficaram e que obviamente estão aqui na terra e agora sabem que para subir terão que morrer e perder a cabeça. Então, santos aqui são os gentios e são os judeus que foram salvos. São exatamente aqueles que nós vimos que são mártires durante a grande tribulação. Tá? Que são mártires. Aqui não está falando sobre a igreja, não, porque, segundo Paulo, para que o anticristo se manifeste, é necessário que quem o detém saia da terra, e quem o detém, a igreja detém o anticristo. E é alguém que vai ser tão fantástico, irmãos. Esse homem será tão fantástico que o versículo 8 diz: e adoraram-na, ou seja, a besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra.
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então haverá um espírito de engano tão grande, e esse homem será alguém tão fantástico e sensacional, que simplesmente esse homem terá a adoração de todos os que obviamente não vão morrer durante a grande tribulação, porque vão adorar, estão com ele, têm o mesmo espírito deles, querem viver à altura dele. E o que eu acho interessante é que é alguém terrivelmente fantástico, terrivelmente fantástico. Mas pastor, tá bom, eu entendi que ele tem características especiais. Eu entendi à luz do versículo 4 que o poder dele vem da besta, sem nenhum problema, ok? O poder dele vem do dragão. E na medida que se adoram a besta, lá no fundo, quem adora o anticristo está adorando quem? Quem está por trás dela, que é o próprio Satanás. Eu entendi que no versículo 5, ele tem uma capacidade mental, pessoal, de presença muito forte, muito grande, e o 4 também deixa claro isso, porque todo mundo fica admirado com um ser como esse. E fora isso, ele fala muito bem, se apresenta muito bem, é racionalmente extraordinário, e ele fala exatamente o que esta população desta época quer, né? O que essa população dessa época quer. E eu acho interessante que, se você nunca pensou nisso, Jesus disse que antes dele voltar, aí ele está falando realmente da segunda vinda, não do arrebatamento, mas antes dele voltar, ele disse o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então você tem uma sociedade completamente alienada de Deus, longe de Deus, sem sua graça, sem seu amor, vivendo de forma dissoluta e maldita, porque era assim que os homens viviam. Se você pegar o texto de Gênesis 6, a descrição dos homens eles, além de ter o mal no coração, eles pensavam em fazer o mal a todo momento. O mal a todo momento. E vai ser mais ou menos nesse estilo aqui. E quando ele chega, ele fala exatamente o que essa população inteira quer ouvir. Ele fala blasfêmias, ele blasfema contra Deus, ele blasfema contra o nome de Deus, contra o tabernáculo de Deus, contra os que habitam no céu. E o mais interessante, ele tem o poder de vencer, vencer entre aspas, né? Óbvio, matar todos aqueles que representam uma resistência a ele, no caso os santos. E aí ele chega ao posto máximo de poder sobre toda tribo, língua e nação. Pastor, meu Deus do céu, que interessante isso. Mas e a primeira parte? O que é essa história de 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, então um diadema sobre cada chifre, e o corpo dele é um corpo de leopardo, segundo o versículo 2, o pé como de urso, a boca como a de leão. Meu Deus do céu, que ser é este? Então, ok, amanhã nós vamos pensar que ser é este à luz de tudo que nós já analisamos, porque tem muita gente que erra gravemente querendo simplesmente analisar o 2 sem analisar do 4 em diante. Aí não tem condições, aí não tem quem aguente, meu irmão, querer analisar o 1 e o 2 sem analisar do 4 em diante, então aí não dá. Amados irmãos, quando eu penso então no anticristo, a gente vê que ele é esse líder de índole
índole mundial. Esse líder de índole mundial. E quando se pensa nisso, eu quero terminar a nossa reflexão deste dia, parando e raciocinando com você que hoje, se você parar e pensar, as coisas estão tão fora de controle que parece que a humanidade clama por um líder mundial. Um líder mundial. E, para quem não conhece, um dos maiores líderes de todo o tempo, de todos os tempos, o inglês Winston Churchill, o senhor Churchill, né? Ele disse o seguinte, ele disse que existia e que estava começando uma tal de nova ordem mundial. E olha o que ele fala aqui interessante. O objetivo da nova ordem mundial é levar o mundo a um governo mundial. Uai, pastor, peraí. Churchill não é da época da Segunda Guerra Mundial? Sim, 1945. E ele disse que estava começando uma nova ordem? Uma ordem o quê? Mundial? E ele disse que esta nova ordem mundial estava sendo criada para levar o mundo a um governo mundial. Mas espera aí, por que isso tinha que existir? Porque os problemas econômicos, políticos e sociais, meu irmão, não são como só na época de Cristo. Hoje eles são tão multifacetados, tão grandes, tão globais, tão extensos, que você não tem mais um único governo capaz de sozinho resolver todos os problemas da economia, porque a economia é mundial, todos os problemas sociais, porque o mundo está absolutamente ligado, todos os problemas intelectuais, porque o mundo é uma coisa só agora. É interessante, né? A bolsa na China, ela acorda em baixa, a nossa aqui, mas não levanta nunca. Você tá vendo como os fatos de um país influenciam no outro país de forma enorme. Então é por isso que, desde 1945, os líderes vêm dizendo, tem que ter uma nova ordem mundial com o governo mundial. E olha que os líderes já criaram o Banco Mundial, a OMS. Você sabe o que é a OMS? Organização Mundial de quê? De Saúde. A OMC. Você sabe o que é a OMC? Organização Mundial de o quê? Comércio. Então, meu amado irmão, a coisa não está brincadeira, não. A coisa está séria. Eles já criaram, sem criar tal nova ordem mundial, eles já criaram o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, fora 2 tribunais internacionais. O Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça. Você sabe o que significa isso? O mundo está sendo preparado para o anticristo. Você sabia que a ONU, a Organização das Nações Unidas, querem uma Constituição Mundial? Sim. Você sabe perfeitamente que a Constituição é a lei máxima de um país. Se eles querem uma Constituição Mundial, então o que eles estão querendo? Eles estão querendo que todos os países estejam sob uma única ordem jurídica. Eles querem também uma moeda mundial, um imposto de renda mundial, uma força militar mundial poderosíssima, acima de qualquer exército. Irmãos, o mundo caminha para que um único homem cresça no cenário internacional e venha literalmente a governar, liderar todas as tribos, povos, nações e língua.
Amados irmãos, eu acho muito interessante quando é dito muitas vezes que a globalização não significa nada mais do que corporações, padrões e comércio globais. Isso é um engano, isso é um engano. A globalização vai muito além do sentido de cooperação para lidar com a fome, com a pobreza, para proteger o meio ambiente, os recursos mundiais, irmãos. O mundo está se preparando para um líder mundial terreno chamado Anticristo. Anticristo. E hoje, muitos líderes mundiais estão simplesmente desesperados pela paz mundial. Aí vamos juntos. Se lembra dos selos? O anticristo, ele é liberado pelo próprio Cristo. Cristo permite a vinda dele, porque é Cristo que abre os selos e Cristo permite que ele simplesmente corrija todos os problemas do mundo. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas de fome, problemas de toda ordem. Não se engane. Jesus falou, revelação de Jesus Cristo aos seus filhos. Tanto é que a expressão do versículo 9 é muito comum para a igreja. Se alguém tem ouvidos, ouça. Só faltou o finalzinho, o que o Espírito diz às igrejas. Porque não tem o finalzinho aqui? Porque não tem mais igreja na face da terra. Não tem mais igreja na face da terra nesse momento histórico, quando o anticristo assume o poder mundial. E daí a expressão, tem ouvidos? Ouça. Ou seja, a expressão, eu, Deus, estou falando. E isso vai acontecer. Amanhã nós entenderemos essa figura mitológica, né? Mitológica aqui descrita, cabeça, corpo de leopardo, pé de urso, boca de leão. Vai ser muito interessante. Eu chamo carinhosamente de figura mitológica porque nunca vai existir uma figura dessa. Isso aqui é a descrição de algo fantástico que veremos amanhã. O anticristo, na verdade, é um grande líder mundial que terá autorização de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser quem Ele é. O futuro líder mundial de toda a humanidade. Meu amado irmão, um grande beijo, Deus te abençoe e até amanhã. A paz do Senhor.